Há dias que eu não gravo dicas sobre português. Eu vou dar umas dicas agora de português. Hoje o assunto que vai ser mencionado vai ser sobre crase. Umas dicas sobre crase. Eu não vou pegar o básico não, ou o básico, ou que seja o básico mesmo, mas eu vou apanhar os artigos, as perguntas, os assuntos que caem. Como cai, o que cai mais ou menos assim, quase por completo. A parte que cai. Vamos lá em crase. Crase é o seguinte. Crase é quando uma vogal A, quando a vogal A se junta com a preposição A. Aí dá dois As. Aí para não dizer A, aí você diz só A. Bota um acento em cima desse A, um acento grave, que esse acento grave é como um acento agudo, só o contrário, entendeu? Bota ele ao contrário. Ali quando tem aquele acento grave, tá dizendo que ali tem uma crase. Uma crase é a junção dos dois. Quando junta esses dois, aí dá-se o nome crase. E o acento é o acento grave. Isso vocês têm que memorizar isso, porque na hora da prova eles querem confundir você com... Quer dizer que aquele acento ali é chamado crase. Mas não é acento grave. Às vezes eles perguntam, já tem pegado muita gente com isso. Outra coisa que eles gostam de pegar também, eu vou passar para vocês aqui direitinho. Vamos começar falando e dando exemplo. Se eu digo assim, o verbo. Quando o verbo, são duas palavras. Aqui, essa do lado esquerdo, a primeira, e a outra do lado direito. Essa aqui pede uma preposição e essa outra aqui pede um artigo A. Aí quando junta os dois, aí dá a crase. Vamos ver agora. Por exemplo, eu digo assim: eu vou assistir... Não, eu assisti ao filme. Quem assiste a algo. O A de preposição já entrou. Que o verbo assistir pede o A, já entrou. Aí eu boto, eu assisti ao filme. Pode ver que aí tem o A, que é preposição, e tem o O, que é o artigo masculino, não é? Aí deu ao cinema. Assisti ao filme. Pronto, deu ao. Agora se fosse peça, porque filme é masculino, e se fosse peça, que peça é feminino? Não ia botar um A, ia dizer assim. Ia dizer não, o certo é dizer assim. Escrever, estou falando sobre escrever, não é nem dizer. Escrever assim, assistir a peça. Não é para dizer a peça. Aí deu a crase, o artigo a peça com o artigo com a preposição assistir. Deu os dois. Então, você só usa um. Pega o acento grave, bota em cima desse A, que é o acento agudo, ao contrário assim. Aí deu-se crase. Aí por isso que bota esse acento. Aí diz, assistir a peça, com acento grave. Quando você, em relação, que eles colocam também negócio de visita de estado, vou a tal lugar, que isso aí, o povo já era para saber, que eles falam demais nisso. Aí diz, vou a Paris, aí venho de Paris, não tem crase, porque vem com D. Aí vou à França, venho da França, aí tem crase. Justamente porque tem crase, porque o verbo ir, eu vou, ele pede a preposição, quem vai a algum lugar. Eu vou ao Rio de Janeiro, pronto, deu o artigo, deu a preposição a com o artigo o, vou ao Rio de Janeiro. Mas se eu disser, vou a Bahia, que a Bahia é feminino, pede o artigo a, aí vou a Bahia, não. Aí ele diz, vou a Bahia. Mas para escrever assim, vou a Bahia só com a, tem que botar o acento grave em cima do A. Não deu a crase? A crase é a junção. E o acento chama acento grave. Deu a crase ali, chama junção, aquela... Juntou, pronto. Aí você já coloca a crase. Por quê? Eles dizem assim também, ó, palavras repetidas não tem crase. Aí eu perguntava, alguém pergunta,
É, professor, mas palavra repetida não tem crase, por quê? Por que não tem crase? Porque a palavra é repetida. Por que não tem acento no... Por exemplo, cara a cara, por que não tem acento? Não, porque não tem acento, porque não tem crase. Mas por que não tem crase? Não, porque a palavra é palavra repetida. Não é assim que se explica não, meu amigo. Eu vou dizer a você como é. Eles dizem assim, palavra repetida não tem crase. Não tem crase. Mas, vou explicar direitinho para você entender. Eu digo assim, cara a cara. Quando eu digo isso a isso, esse a, isso a isso, esse a já existe. Já é natural mesmo. Ele já existe essa preposição. Não tem o que falar, essa aqui já existe. Agora vamos ver se existe o outro a da outra palavra. Cara a cara, pronto. Cara, esse a já existe. Agora cara, o outro cara, que é o terceiro cara, tá, ele pede um artigo, ele recebe um artigo A, recebe. A cara, posso tirar para fora e dizer a cara. Posso botar um artigo A ali. Aí podia botar um acento. Posso botar? Posso. Não é assim não, presta atenção, porque não pode botar. Tá certo, é feminino. Tá certo. Agora acontece o seguinte, se as palavras são iguais, diz, entre palavras iguais, se elas são iguais, tem que ser igual. Se essa primeira aqui, cara, não tem o artigo definindo aquela cara, essa outra cara ali não pode ter artigo também. Não é espelhando? Uma não é igual à outra? Como é que eu posso botar a crase ali, a crase aí? Porque para mim botar a crase aí, eu tenho que botar o artigo A na segunda cara, não é isso? Mas na primeira cara não tem, cara a cara, não, não é a cara, é cara a cara. Então se o primeiro cara não tem o artigo, como é que eu vou botar no segundo? Então se eu botasse um artigo no segundo, se eu botasse uma crase aí, um acento grave aí, ia ficar o A, artigo de cara. Aí ia ficar cara a cara. Oxe, por que a cara? A cara primeiro não pede artigo. É indefinida. A outra tem que ser indefinida. Não são iguais? Se são iguais, tem que ser igual. Não pode ser um indefinido e outra indefinida. Porque aí é um espelhando outra para outra. Tem que ser igual. Ela tem que ser igual à outra. Não tem. Por exemplo, eu vou dar para você entender mais sobre isso. Você vai entender direitinho. Vamos dizer assim, eu disse assim, de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta já tem a preposição. Disso aí já sabemos que tem. Aí a sexta-feira, vamos tirar a sexta para ver se tem um artigo. A sexta-feira tem. A sexta-feira tem. Dá para botar artigo. Então era para ter crase. Não é para ter crase. Vou explicar para você entender de cara a cara. A mesma coisa aí. De segunda a sexta. Antes de segunda não tem A. Não tem artigo. E por que eu vou botar na sexta? Para botar crase? Não boto. Se a primeira não tem, eu não boto na segunda. Porque a preposição liga palavras iguais. Tá ligando aí? Ok. Quando liga dois substantivos ou dois artigos, o que ele ligar ali, no caso dessa ligação, essa não pediu. A primeira não pediu. Agora, se eu disser assim, meu amigo, presta atenção, se eu disser assim, da segunda a sexta-feira, aí eu tenho crase. Porque esse dá, do nome segunda, esse dá é a preposição de com o artigo A. Entrou um A aí na segunda, na primeira não entrou? Na segunda não entrou um A? Entrou. Então na sexta entra. Aí bota crase. Aí bota crase, não, aí bota o acento grave na crase. Aí junto fez a crase dos dois A's, aí bota o artigo. Se eu disser da segunda a sexta é uma coisa. E se eu disser de segunda a sexta é outra. Se eu disser assim, da segunda a sexta-feira, eu estou dizendo, eu estou especificando, eu estou definindo os dias da segunda a sexta. Agora, se eu disser de segunda a sexta, é toda segunda. Toda segunda vai ter de segunda a sexta. E se eu disser da segunda a sexta, é só uma semana. Estou dizendo, é semana, da segunda a sexta. Então, quando tem o da primeiro, aí no outro tem o artigo A.
Você vê assim, aí eles, pronto, deu para você entender, depois eu vou dar uma aula, é só umas dicas aqui, mas depois eu vou dar uma aula bem explicada mesmo. Mas espero que você esteja entendendo. Por exemplo, eles colocam também para pegar você, eu tô dando só um básicozinho, uma dica. Eles, para pegar também vocês, botam assim, olha, da página 20 a 30. Aí bota lá e pergunta se tem crase ali ou não. E primeiro ele diz assim, ele diz, numeral, antes de numeral não tem crase. É isso? É, ele diz. Aí ele vai na frente e faz essa pergunta, diz, da página 20 a 30. Bota isso, explicando lá, bota isso no meio. Aí diz, pergunta se tem crase. Aí o cara diz, tem não, porque da página 20 a 30, 30 é um numeral. Não vou usar A30. É um numeral, não vou botar o artigo A. Então não tem crase aí. Tem crase, tem crase. Eu vou explicar porque você está dizendo, o que ele está querendo dizer ali é o seguinte, ele quer dizer assim, da página 20 à página 30. É porque a página ali está subentendida, aquela palavra página. Então se juntou ali os dois A's. O A da página, primeiro A, que é o artigo que está com a preposição de, preposição de com o artigo A faz da. Então, da página. Página não é feminino, pronto. Aí, esse artigo A é da página. A página 30. Só que ele não coloca o nome página, mas está aí o nome página, subentendido. Aí, então, existe a crase. Não esqueça disso. Eles gostam de fazer isso. Então, pronto, eles colocam também com preposição. Depois de preposição para, entre, de, várias preposições, aí eles colocam crase. Não bote crase não, porque a crase, eu já expliquei a você, a crase é uma preposição e o artigo a. Então não já tem uma preposição lá, você vai botar duas preposições. Por isso que a gente não bota em... Depois de preposição, de outra preposição, botar outra. Após, até. Aí ele diz, não, até você... Em até, depois da preposição, até só existe essa exceção que é até. Depois de até você bota crase. Mas a gramática diz que é facultativo. Se é facultativo, para que você botar? Então você continue nesse pensamento. Depois de preposição não há crase, não há o acento grave. Eu vou prolongar mais com esse assunto. E bom dia, um abraço, tudo de bom.